Nós vamos mudar de assunto, vamos para o noticiário internacional, vamos tratar da crise envolvendo a atuação dos agentes de imigração dos Estados Unidos, do ICE, que há semanas estamos vendo os desdobramentos do caso do agente que matou Renee Goods, aquela mulher que foi morta a tiros por um policial, por um agente da imigração. Agora o caso dessa criança de 5 anos, que daqui a pouco vamos trazer detalhes. A novidade do dia, a CNN teve acesso a documentos que revelam que os agentes do ICE receberam autorização para entrar na casa das pessoas e fazer busca ativa de quem eles imaginem que sejam imigrantes ilegais. A gente vai a Nova York com a nossa correspondente Priscila Yazbek, hoje aqui também fazendo participação especial no Hora H. Priscila, boa noite. Explica para a gente sobre esse documento. Oi, Thaís. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui com você no Hora H. Thaís, esse memorando é um memorando que foi divulgado para os agentes do ICE em maio de 2025, mas que veio à tona nessa semana diante da repercussão de diversas ações recentes do ICE, como você disse, da morte de Renee Good, uma cidadã americana de 37 anos, no último dia 7 de janeiro, e ontem dessa detenção desse garoto de 5 anos, o Liam Conejo Ramos, que estava com seu pai numa foto, inclusive, que viralizou e que trouxe muita comoção, já que esse garoto estava do lado de fora de um carro dos agentes do ICE ali, quando ele tinha sido retirado do carro do pai dele e, inclusive, com a sua mochila sendo agarrada por um agente do ICE e ele com um gorrinho de ursinho. Então, uma imagem muito comovente e que trouxe uma reação muito grande com protestos que estão acontecendo, inclusive, em Minneapolis, nesse momento, que é a cidade mais populosa do estado de Minnesota e onde também Renee Good foi morta. Lembrando que a detenção de Liam, esse garoto de 5 anos, aconteceu no subúrbio de Minneapolis, em Columbia Heights. E aí, falando sobre esse memorando, ele foi divulgado, então, por algumas organizações de direitos humanos e foi verificado por veículos de comunicação aqui dos Estados Unidos, inclusive pela CNN, e esse memorando, ele permite que os agentes do ICE façam detenções e operações dentro de residências privadas. Então, anteriormente, a determinação é que eles só poderiam fazer essas detenções em locais públicos e só poderiam entrar em residências privadas com um mandado judicial. Mas, segundo esse memorando, o gabinete jurídico do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos determinou que a Constituição dos Estados Unidos, a Lei de Imigração e Nacionalidade e os regulamentos de imigração não proíbem o uso de mandados administrativos para esse fim. A secretária de Segurança Interna adjunta também disse que todo imigrante legal que recebe um formulário administrativo, que é o I-205, tem direito a fazer esse tipo de operação em residências privadas e que os imigrantes que são alvos desse mandado, eles têm o direito, já tiveram, já passaram pelo devido processo legal. Mas a CNN conversou com especialistas, Thaís, que dizem que há uma diferença crucial entre esses dois mandados, né? Que o mandado judicial permite que as autoridades entrem e revistem a casa de uma pessoa e o mandado administrativo não permite, e o que eles dizem é que é como se fosse uma autoridade que investiga e a mesma autoridade que investiga também autoriza a prisão ou busca. Inclusive, um professor de direito da Universidade de Minnesota que conversou com a CNN, ele deu o seguinte exemplo, ele falou que é como se o policial investigasse e decidisse sozinho que há provas e sem autorização de um juiz independente ele emite ele mesmo o mandado para revisitar a casa da pessoa. E aí, só uma última informação, Thaís, que está repercutindo bastante nesse momento, uma reportagem de bastidores da CNN dizendo que os protestos e as imagens que estão vindo de Minnesota suscitaram preocupações entre membros do governo Trump sobre a repressão à imigração e estão trazendo um temor dentro do governo Trump de que a mensagem sobre a imigração esteja sendo distorcida e passando a ser preponderante. Essa imagem de que os agentes do ICE estão usando violência e não o real objetivo do governo Trump, que seria conter a imigração. Então, Donald Trump e seus assessores estão tentando fazer um esforço interno para mudar essa narrativa e foi por isso que o vice-presidente J.D. Vance esteve em Minneapolis ontem para fazer uma declaração à imprensa, mas foi justamente quando estourou essa notícia, então, da detenção desse garoto de 5 anos, que, segundo as autoridades locais e também o departamento que cuida das escolas local, disse que esse garoto foi usado como isca para que a sua mãe saísse de casa e fosse também detida, enquanto a versão do
governo Trump é que esse garoto não teria sido usado como isca e eles dizem que o pai teria tentado fugir do ICE, teria abandonado a criança, algo que as autoridades locais e também as escolas negam. Então, numa grande guerra também de narrativas envolvendo esse assunto sobre a imigração aqui nos Estados Unidos, Thaís.